Estamos começando o programa Evangelho Sincero na TV. Nós vamos falar contigo hoje sobre o Evangelho sem cera. Eu sou o pastor Douglas Faro e aqui está o pastor Matheus Simões. Bom dia, Matheus. Bom dia, Douglas. Tudo na paz? Graças a Deus. Muita alegria a gente começando mais um programa aqui e a respeito de hoje falar sobre o nome do programa, né? Evangelho Sincero sem cera. Quando me vem à mente esse tema, não me vem outra coisa na cabeça a não ser 2 Coríntios 2,17. Ótimo. Onde o apóstolo Paulo fala assim: nós, diferente de muitos outros falsificadores da palavra, anunciamos o Evangelho com sinceridade, da parte de Deus e na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Aí eu comecei a pesquisar a respeito do termo sinceridade. Sinceridade. No grego, no original grego, é elikrimeia. Elikrimeia. Julgado à luz do sol. Naquele tempo, quando um vendedor de porcelana, de vaso, que tinha muito naquela época, o pessoal usava isso para tudo, para lavar as mãos, para fazer comida, para decoração. Ele tinha um vaso trincado e para não perder aquele produto, porque não tinha como arrumar, ele passava cera no vaso, né? E camuflava aquele trinco por trás ali. Mas um comprador atento, ele pegava o vaso, julgava a luz do sol, fazia a elikrimeia e via se aquele vaso era sincero, sem cera, né? Cera também era o que os atores na Grécia passavam na cara. Você vê aqueles filmes antigos, aqueles filmes da época romana, da Grécia, que eles ficavam, aqueles atores na praça com uma cara branca de cera, e atores em grego é hipócritas. Hipócritas. Por isso o desespero de Jesus e do próprio Paulo contra a hipocrisia, né? Pregaram um evangelho sincero, um evangelho sem cera. Agora, uma coisa que me vem à mente, tendo como base isso, eu não sei o que você pensa a respeito desse desespero, essa angústia, esse temor com o tal do evangelho sincero. Qual que será, que será que tem hoje? O Evangelho sincero é o evangelho de denúncia, né? Verdade. É um evangelho que ele vai denunciar, porque, veja bem, o que Jesus trabalhou muito com os fariseus, com os escribas, é que a lei que eles tanto ensinavam era a lei que eles deviam obedecer, e eles não faziam, eles não obedeciam. Era exatamente o termo que você usou, né? Era a hipocrisia, né? Havia uma opulência, uma ostentação muito grande da religião, com as suas nuances, mas não havia uma sinceridade e não havia obediência. A lei que Deus deu a Moisés e que eles deveriam receber e obedecer, eles simplesmente não obedeciam, né? E isso é o que a gente com certeza vê muito hoje acontecer. A gente não vê a obediência à palavra, aos preceitos do Evangelho, esse Evangelho sincero que Jesus vinha trazendo e que ele vinha denunciando a religiosidade dos fariseus. Isso se arrasta até os dias de hoje. A religiosidade hipócrita, né? Hipócrita. Não era nem a religiosidade Exato. em si, era só hipocrisia. Só hipocrisia. Ostentação, opulência. Opulência, né? Acho que lembra até Moisés, né? Moisés, quando teve aquele momento onde que ele entrou na presença de Deus, a Bíblia fala que o rosto dele brilhava. E ele colocou um manto na face para não atrapalhar a vista de quem estava perto dele. Mas, em determinado momento, Icabode, a glória se foi. Mas Moisés continuou com o paninho na cara. Os judeus devem ter lembrado disso. Mas a Bíblia fala, e Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, que nós, com o rosto descoberto, tem que estar com o rosto descoberto, tem que estar sem máscara, tem que estar sem cera. Refletimos como um espelho a glória do Senhor. Exatamente. E somos transformados de glória em glória segundo a sua imagem. Se eu tenho um pano na frente do espelho, se eu tenho uma cera, esse espelho não reflete a glória do Senhor. A gente vai
vai viver com esse pano em face a ideia do politicamente correto. Hoje a gente trata muito dessa coisa de unidade da igreja, comunhão da igreja, como se unidade e comunhão da igreja não fosse algo relativo a falar de verdade. Ou seja, você mesmo sempre, a gente conversando, sempre me diz o quê? A nossa unidade tem que ser em detrimento da verdade, da palavra de Deus. Unidade para fortalecer mentira, unidade para fortalecer heresia, unidade para fortalecer hipocrisia, não é unidade, não é evangelho sincero. E esse politicamente correto que entra na igreja, ou seja, vamos com calma, não afronta, não confronta, mas não é uma afronta pessoal, não é uma afronta à pessoa, é uma tratativa sobre o evangelho sincero, é falarmos da palavra de Deus e dar essa palavra ao evangelho a veracidade, a verdade que ele tem. Não, as pessoas confundem o apontamento da verdade com falta de unidade ou com falta de união. Unidade na mentira gera morte. Né? Qual que é o grande problema da Igreja Católica? É que um papa lá em cima decide as coisas e desce goela abaixo e ninguém pode questionar. Ninguém pode chegar, e a Bíblia fala que na multidão do conselho usa sabedoria, e hoje estamos trazendo esse papado para o meio evangélico, onde um papa, lá não sei aonde, que tem um grande ministério, decide e interpreta a Bíblia por conta dele e desce na nossa goela. Mas a Bíblia fala que o mesmo Espírito Santo que está nesse grande pastor, pai apóstolo, está em mim, está em você também, e eu tenho liberdade para olhar e exortar-vos uns aos outros. As pessoas esquecem dos uns aos outros, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, não é eu pro grandão, é eu pro grandão, grandão para mim. Exorto o grandão me exorta também. Você falando dessa questão do grande, do que aparece mais, do que se desponta, né? Me faz pensar que nós estamos criando um sistema de religião metodológico, um sistema estratégico, e não que Jesus censure o método, censure a estratégia, mas de certa forma ele veio exatamente combater um tipo de método. A maneira com que os fariseus, os saduceus, os escribas, como esses caras agiam, os zelotes, como eles agiam, cada um tinha um método para trabalhar, expressar a sua religiosidade. E aí a grande questão do evangelho sincero é que Jesus vem e desconcerta isso um pouco. Desconstrói isso. O problema não é nem o método, né? Porque assim, igual você está falando, eu vou pregar, eu uso um método, a homilética. Eu vou interpretar a Bíblia, eu uso um método, a hermenêutica. A gente está gravando aqui, o Ricardo está usando um método de gravação. A questão é a O programa em si é uma metodologia. A dogmatização em cima disso e a infabilidade disso tudo, cara. Como se isso não pudesse ser apontado. Pô, peraí, a gente lê Atos 15 e vê que Paulo confrontou a Barnabé e tem 3 confrontos entre eles num capítulo só. Faz parte, Jesus ele chegou e confrontava. As pessoas não conseguiram enxergar esse Jesus confrontador. Por que Jesus foi morto? Porque ele confrontava. Confrontou. E Jesus no templo pegou um chicote de 5 metros para cima e para baixo confrontando. Por isso que mataram ele. Era assim com os profetas. Esses dias uma mulher falou assim, mas você fica afrontando a verdade? Como que Deus vê isso? Ele vê isso como viu os apóstolos, como ele viu Jesus, como ele via João Batista fazendo, como ele viu os profetas fazendo. Porque onde tem mentira, tem que ofender. A verdade ofende. Meu pai postou uma frase esses dias, o pastor Eliseu Santana de Maringá. Ele falou assim, a verdade ofende-nos a todos, mas só revolta quem vive na mentira. É verdade. Então, a verdade vem para confrontar, a luz vem para me mostrar onde as minhas sujeiras. Se não tem luz, a sujeira continua oculta, a verdade tem que vir e mostrar a sujeira. Agora, se eu sou uma pessoa sincera, que busco a verdade, eu encontro a sujeira e lavo com o sangue de Jesus, com a água do Espírito Santo de Deus. Mas se eu sou falso, eu me revolto e ataco o mensageiro. É verdade. É interessante perceber que esse mesmo Jesus que afrontava, que confrontava os fariseus, os religiosos em si,
Ele também não deixou de confrontar o pecador, o tido como pecador, porque né, os fariseus não se tinham como pecadores. Mas ele era Jesus que sentava para conversar com um publicano e, de certa forma, aquilo era confrontar, aquilo era afrontar, porque alguém que pregava o que Jesus pregava, que tinha o conhecimento que Jesus tinha, na cabeça daquele pecador, nunca sentaria com ele para tomar uma refeição, para conversar. E de repente, aquela pessoa também, que era um publicano, que era um pecador contumaz, quando ele estava sentado com Jesus, o confronto era outro. Talvez esse seja um confronto da graça, porque esse é o confronto em que faz a pessoa se enxergar a partir do outro, ou seja, a partir do que ele via em Jesus, ele percebia como ele era equivocado, como ele estava errado. Então, talvez a maneira de Jesus trabalhar e denunciar isso no coração daquele pecador era uma maneira diferente. Não, esses dias eu estava meditando, Deus me falou, existe uma diferença clara. Como Deus tratava com os pecadores, tratamento. E o tratamento que ele dava para os religiosos hipócritas. Ele era muito, muito mais agressivo com os religiosos hipócritas, porque eles tinham conhecimento da verdade. O pecador talvez não tinha. Ele tinha confronto para os dois. Chegou para a prostituta, alguém te condenou? Não, nem eu, vá e não peques mais. Confronto, mas com muito mais carinho. Quando chega para os religiosos, Mateus 23, raça de víboras hipócritas. Ele está mandando, ele está xingando. Apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, ele chega para os judeus e fala: vocês dizem que são circuncisos, mas na verdade são incircuncisos. No original ali é prepúcio. É aquela pelinha que saiu ali rejeitada. Ele chamou os caras de prepúcio, porque era assim que ele chamava os gentios. E Paulo fala: vocês são prepúcio de coração. Então, tem que ter isso aí, faz parte do evangelho, porque quando você me confronta, eu me analiso, a verdade vem com sinceridade, porque eu estava pregando ontem à noite num congresso de jovens, e a questão que eu falei para ele assim: a gente quer denunciar a mentira do mundo, só que a Bíblia fala que o julgamento começa dentro de casa. Você me faz lembrar, esses dias atrás eu pregava sobre o filho pródigo. E você me faz lembrar que o tratamento com que o pai despendeu para o filho pródigo no seu retorno, aquele pai olhava do alto esperando o filho chegar, porque ele sabia que quando aquele filho chegasse na vila, aquela vila de pessoas, na sua maioria religiosas, não iam entender a vergonha que o filho pródigo, segundo a lei judaica, tinha feito o pai passar. Era uma vergonha tão grande que ele era digno, segundo a lei judaica, de morte. Ele podia ser tido como morto. E de repente, o pai que está esperando, olhando do alto, esperando para ver esse filho chegar, com uma expectativa de que esse filho chegue com todo o amor. É óbvio que vai haver posterior uma conversa, é óbvio que vai haver um certo confronto, mas ele recebe com amor, recebe com carinho. E aí a reação, isso que você falou, de quem está dentro de casa. A reação de quem está dentro de casa para quem está cumprindo com o seu dever como pai, quem está cumprindo com o seu dever como alguém que expressa o amor de Deus e expressa perdão, expressa as bem-aventuranças que Jesus tanto disse, de repente esse religioso que está dentro de casa, que é o trabalhador, que é o que vai para o campo, que é o que está com o pai direto, que é o cara da meritocracia, né? Esse cara, de repente, se opõe de forma veemente. Então, e é isso que a gente vê na estrutura religiosa hoje, né? Então, essa é a questão. Daí Deus meditou muito no meu coração a respeito disso. Hoje em dia, Douglas, a gente trata os pecadores como Jesus tratava os religiosos hipócritas, com agressividade, com denúncia violenta, né? PT, a desgraça, vai cair, a prostituta, os homossexuais, e aquela agressividade com os pecadores. E tratamos os religiosos hipócritas como Jesus tratava os pecadores. A gente tem que inverter. A gente chega para o religioso hipócrita, aquele que a Bíblia fala assim: aquele que se diz cristão, mas continua no erro, nem almoce com eles, nem sente na mesma mesa que eles, Paulo diz. Mas a gente chega para o
o pastor no seu 15º casamento, 18º adultério, depois de ser preso na Operação Lava Jato, ladrão, e chega para ele num conselho e fala: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, que irmão, que irmão. Raça de víbora não entra no reino de Deus e impede que os outros entrem também, por causa do seu escândalo. Exato. Entendeu? Esse... Nisso Aí... não estamos levando as pessoas a Deus. Assim como os fariseus não levavam as pessoas a Deus. Nós estamos levando as pessoas a um sistema. Levando as pessoas, como os fariseus faziam, levavam as pessoas ao farisaísmo. E isso vai gerando uma igreja doente, uma igreja fraca, uma igreja que não vive com sinceridade o Evangelho. Mas vai afrontar isso. Você está atracando a unidade da igreja. Exato. Porque eles entendem unidade, como a gente falou no começo, como uma unificação da mentira. Então, porque os mentirosos, igual eu contei esse dia para você, os mentirosos, eles não têm vergonha na cara de jogar a mentira deles goela abaixo. Cada coisa que a gente ouve por aí, cara. E o parâmetro? E o parâmetro para mensurar, então, igreja saudável, igreja que vive o Evangelho sincero, e igreja que vive o Evangelho o parâmetro, light. O parâmetro é o tamanho, né? Do lado de lá, né? É o poder. Do lado de lá, o parâmetro é a estrutura, quantas pessoas eu tenho, o que eu criei. Se esquecem que a maior igreja do Brasil é do Templo de Salomão. Se igreja grande fosse ficar sinal de aprovação de Deus, o Edir Macedo é o cara mais aprovado por Deus. Se o número de seguidores fossem sinais de anunciamento da verdade, meu Deus, vai ver a peregrinação em Meca. Exatamente. Que tem milhares e milhões de pessoas, só na China, quase bilhões de pessoas seguindo uma mentira. A multidão seguia Jesus enquanto ele fazia sinais e milagres. Quando ele anunciou a verdade, quer ser meu discípulo, toma a tua cruz, sobrou quase ninguém. E faz coro tão forte isso que você está falando, porque é o seguinte, a opulência da religiosidade, a ostentação da religiosidade, ou seja, os caras que querem sentar nos melhores lugares, os caras que querem os melhores títulos. Quer sentar na frente, né? Quer ser chamado, as honras. Quer ser chamado de pai, né? Uma coisa que eu não entendo, eu queria entender isso, quer dizer, eu tenho o meu entendimento, mas aí entra esse confronto. Então, mas o pai precisa ser honrado porque a Bíblia diz que o pai, os pais nós devemos honrar. Esse é o mandamento. Agora, honrar o pai e a mãe. Por outro lado, genitor, biológico. O pai não é o pai que deveria investir na vida do filho? Não é o pai que deveria... Como é que é isso? Eu vejo assim, primeiro que esse termo pai já em si só, dentro do contexto religioso, eclesiástico, um absurdo terrível, tenebroso, né? Eles pegaram lá Paulo falando: meus filhinhos, meus verdadeiros filhos, supõe então que Timóteo chamava ele de pai. É suposição. Mas Jesus, que devia ser o centro dessa bagaça toda, disse em Mateus 23:9: a ninguém na terra, falando para os fariseus, para os líderes religiosos, para eles lá, vocês, raça de víboras, vocês querem ser chamados de pais, de mestres. Eu vos digo, a ninguém na terra chamarás vosso pai. Na terra, tá na terra? Mestre e pai. Não é genitor biológico que eu estou falando, é líder. Não chamarás vosso pai. A ninguém na terra chamará vosso guia. A ninguém na terra chamará vossos mestres. Eles querem tomar o lugar de Deus como pai, do Espírito Santo como guia e de Jesus como mestre, discipulador, o rabi. Eles querem pegar isso para eles. Eles esqueceram que o Mateus 23:8 fala assim: todos vós sois irmãos. 2000 anos de igreja, onde eu chamo você a paz do Senhor, irmão. Aqui estamos com os irmãos. De repente não tem mais irmão, tem uma raça superior, que é o pai. É o intermediador entre eu e Deus, é o sacerdote. Esqueceram que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquela coisa assim, isso traz de volta essa coisa da necessidade, Mateus, que os judeus tinham
Porque eles exigiam isso, eles exigiam Tem que ser. essa titulação, Aí chega Jesus. pai, mestre. Aí chega isso é uma Jesus e exigência da fala um religião. negócio desse, o que fizeram com Jesus? Condenaram, Pô, porque ele 3 anos de confrontou. ministério morto. Ele confrontou. 3 anos morto, assassinado, porque mandaram para mim Mateus 21. Por mais que Jesus falava em parábolas, os fariseus entendiam que era para ele, Mateus 21, mas eles não queriam se arrepender. Antes, o procuraram matar. Jesus já veio pregando o evangelho sincero. E os pecadores se arrependeram, e graças a Deus chegaram aos gentios, que é nós aqui em Londrina hoje, a 10 mil quilômetros de Jerusalém, porque Jesus não andou mais do que 36 quilômetros em todo o ministério dele. Andou muito pouco. Mas os religiosos hipócritas estão até hoje lá, esperando a vinda do Messias, porque quando o Messias veio, eles, em vez de receber a mensagem do evangelho sincero, ficaram revoltados e procuraram matar. Então 2000 anos esperando. Então eu olho para o nosso guia, para o meu pai, para o meu mestre Jesus, e vejo, ele pregava o evangelho sincero, à custa de tudo, porque ele fala assim: se você quer seguir a mim e não é digno, não quer aborrecer pai, mãe, irmão, filho, você não é digno de ser chamado meu. Você de dizer renuncie-se a si mesmo. Então negue-se a si mesmo, entendeu? Então, tô nem aí pro politicamente correto, irmão. Vamos procurar unidade dentro da verdade. É lógico que sempre vão haver divergências de interpretação, mas tem coisa que é absurda, tem coisa que é heresia. Se o teu evangelho, se você se sentir revoltado e afrontado por uma afirmação clara de Jesus, reavalie o teu evangelho. Eu não estou aqui para falar a respeito de doutrinas de soterologia. Será que fomos predestinados? Ou será que eu escolho? Não estou falando dessas coisas divergentes, onde você encontra aqui, ali uma opinião ali, e tem margem para interpretar isso, tem margem para interpretar aquilo, e a igreja está 2000 anos, ninguém sabe de fato como que é. Eu estou falando de coisa clara, teólogos resolvendo. Coisa escrachada. Exato. Como esse versículo: a ninguém na terra, está na terra, chamará vosso Pai. Ó líderes, vocês querem ser chamados antes, sejam servos. Pastor, ministério significa serviço, servo. Como você falou, então se eu sou o pai, eu que tenho que cuidar, eu que pago a conta. Eu levo a minha filha para comer, sou eu que pago, eu que invisto. Mas a gente é como o Onã. O Onã não queria fazer filho, jogava o esperma na terra porque ele não queria fazer filho por irmão mais velho. Quem que é nosso irmão mais velho? É Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Eu posso até ser muito participante na ação física ali, como um canal, usado como um canal, mas esse filho não é meu. Esse filho é do meu irmão mais velho. Esse filho é de Deus. Então, assim, é esse tipo de mensagem que a gente vai procurar trazer, né? A gente tem que começar a tá levantando a revolução da verdade. É flagrante isso. Na política, por exemplo, efeito Trump, efeito Bolsonaro, né? Independente da versão política de cada um dos nossos telespectadores, você tem que concordar comigo que o Bolsonaro não está crescendo por causa das suas opiniões. Ele está crescendo só pelo fato que ele fala a verdade. Ele fala aquilo que muita gente pensa, mas ninguém tinha coragem de falar. Exato. Porque o mundo não suporta mais a falsidade e a hipocrisia. Se tem uma coisa que o povo do mundo entende, é cheiro de hipocrisia. Então ele chega dentro da igreja, ele já sente o faro de gente hipócrita, de gente falsa, que fala que te ama, mas se você divergir, ele te odeia. Que fala que cuida desde que seja nos meus preceitos. Eu recebi uma mensagem essa semana, ontem, que diz exatamente isso. Eu estava em um determinado lugar, eu estava no catolicismo e saí do catolicismo para buscar algo na igreja evangélica. E quando eu cheguei, percebi que era exatamente a mesma coisa. Então, realmente, essa pessoa se deparou com um lugar onde não se prega o evangelho sincero. Por isso, a nossa proposta aqui, nós temos que voltar à essência, ao caminho antigo. Nós estamos retornando para a igreja católica. O que é padre? Qual que é o significado de padre? Pai. Exato. Estamos voltando. Quem que interpreta a Bíblia? Não é você não, é o Papa, é o grandão, é o superior.
A gente tem que quebrar com isso e voltar ao que falaram na reforma. O Espírito Santo está em mim, está em você, a Bíblia está aí para todo mundo. Cada um interprete, segundo o Espírito Santo vai te direcionar a respeito do que Deus falou. Nós somos evangélicos, a respeito do que o Evangelho falou. Paulo interpreta o Evangelho e os autores evangélicos interpretam Paulo e os Evangelhos. Mas eu posso ir direto na fonte e ser interpretada por ela e experimentar um Evangelho sincero e ser transformado de glória em glória. Então, Jesus disse, né, em Marcos 13:11, né? Quando vos conduzirem a palavra, não anda com ansiedade, porque o Espírito Santo vai te conduzir nessa hora. Né? Então, se o próprio Jesus direcionou dessa forma, quem somos nós para mudar isso? Então vamos seguir Jesus, né? Essa é a proposta do nosso programa. Continue acompanhando a gente aqui. Todo domingo às 9h30 da manhã, sexta-feira às 7h30 da manhã e quarta-feira às 17 horas. Você também está acompanhando a gente pela internet, no Facebook, no YouTube. Compartilhe essa mensagem. Fique na paz e até mais. Deus abençoe.